Olá, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou te contar como sair de ficante para namoro. Tem um status do relacionamento que está cada vez mais comum, que é o ficamento, que não é nem relacionamento, é ficamento, porque vai ficando e não assume. Às vezes são alguns dias, às vezes são semanas, meses, mas às vezes são anos sem assumir um relacionamento sério. E no vídeo de hoje eu vou te contar 5 dicas para sair de ficante para namoro. Eu sou Elisa Grabowski, criadora do movimento Mulheres Mara, mulheres que atraem relacionamentos de alto valor. Se você ainda não é inscrita no canal, já clica aqui, se inscreve agora mesmo e deixe seu like enquanto roda a vinheta. Então, a primeira coisa que você vai olhar antes de aplicar essas dicas, esse passo a passo que eu vou te dar aqui no vídeo de hoje, você tem que ver se ele é merecedor. Ele é merecedor do seu empenho, da sua dedicação, da sua prioridade? Quando eu faço essa pergunta, é bem comum de falar, sim, ele é um cara bacana. Não é só sobre ser bacana, sobre ser legal, sobre ser interessante. Isso é condição mínima. Quando eu falo dele ser merecedor, ele tem que fazer por merecer. Então, o que ele é? Ele se mostra interessado, ele dá reciprocidade, ele dá prioridade, ele está emocionalmente disponível, ele dá sinais de interesse, de abertura, e não só que ele é um cara bacana. Então, a primeira dica, não escute o medo. O medo, ele vem com aquele mimimi, vem com aquela conversinha, trazendo bagunça, trazendo mal-estar. Então, o medo vai falar coisas do tipo, mas e se for ele? E se você perder ele? E será que vai ter alguém melhor que ele? E será que ele não é o seu senhor Mara? E começa a trazer bagunça. E as decisões baseadas no medo não são as decisões que vão te levar para a tua jornada. São decisões de retração. Quando o medo vem, ou a emoção de retração, a gente tende a... E as decisões que nos conectam com a nossa jornada, com a nossa essência, com o nosso propósito, são baseadas em expansão, amor, gratidão, alegria. Então são essas emoções que devem guiar as suas decisões. É importante você trazer essa consciência de que você tem opções que você pode escolher. Segundo, se coloque em primeiro lugar. Se você esperar fora ele trazer a prioridade, ele trazer a atenção, ele trazer a reciprocidade, você está colocando todo o poder da sua vida amorosa na mão dele. Então você deve liderar o movimento de prioridade na sua vida. Quando você lidera esse movimento de prioridade, você está dizendo para as outras pessoas, para o universo, para a sua energia de que você é prioridade. E com isso você impacta os outros a fazerem da mesma maneira. Então, o que seria se tratar como prioridade? Você vai lá, por exemplo, e diz assim, não, hoje é meu dia de autocuidado, hoje é meu dia de amor próprio, hoje é meu dia de cuidar. Maravilhoso. Aí você tá lá, você passa lá, por exemplo, você coloca uma máscara no cabelo, a máscara facial, e aí ele manda uma mensagem. Você tinha programado um dia bem tranquilo pra se cuidar, você para tudo, vai lá, toma seu banho correndo pra ir ver ele. Não! Se você marcou com você mesma, você é a prioridade. Se você marcou com as suas amigas, as suas amigas são prioridade. Então, por exemplo, ele mandou essa mensagem, vamos se ver, tô com saudade. Nossa, eu ia adorar te ver agora, mas nesse momento eu não posso. Mas vou adorar saber o que você tá programando pra gente na sexta-feira. Terceiro, alinhe expectativas. Quando eu falo isso, eu sei que já vem um pensamento. Elisa, mas não vai parecer pressão. Elisa, mas ele não vai se sentir cobrado. Elisa, mas ele não vai se afastar. Ele só vai se afastar se ele não estiver afim de relacionamento. E se ele não estiver afim de relacionamento e você está afim de relacionamento, ele não é a pessoa certa para você nesse momento. Então, deixe que ir e que venha o próximo. Mas aí também é importante a forma com que você alinha expectativas. E aí é especial você estimular ele a falar. Quanto mais ele fala, mais ele se expõe, mais vulnerável ele fica. E vulnerabilidade não é fraqueza, tá? Vulnerabilidade é o espaço que a gente abre para que possa gerar conexão. Porque se não tem vulnerabilidade, você não consegue conectar, porque não tem abertura. Então, quando você vai incentivando ele a falar, a se expor entre vocês dois, você está incentivando a gerar laços e conexões.
Então você pode falar para ele, por exemplo, qual a sua intenção entre a gente? O que você está sentindo da gente? Assim, você vai estar estimulando ele a falar, a gerar vulnerabilidade para alinhar expectativas e conectar. A quarta, desafie ele a fazer mais. O gatilho mental do desafio é um dos mais poderosos que tem, porque faz com que ele venha na sua direção, estimula ele a fazer. E conquista não é sobre agradar ele, fazer as vontades dele, ceder para ele, jamais. E sim sobre ter as atitudes certas e fazer com que ele faça mais por você e pela relação. Então, quando você desafia ele, você está estimulando com que ele venha. E quando eu falo desafio, às vezes pode parecer, nossa, não, são pequenos desafios no dia a dia, sempre um pouquinho mais, sempre convidando ele a fazer um pouquinho mais, investindo o tempo dele, investindo a atenção dele, fazendo com que ele pense em você. Então, uma coisa muito simples, mas olha só, por exemplo, ele fala assim pra você, vamos se ver amanhã? Aí você fala, que legal, vamos. Aí ele fala, onde você quer ir? Você poderia responder, vamos em tal lugar, tô a fim de comer tal coisa, tô a fim de fazer tal programa. Ao invés disso, olha o que você pode falar, me surpreenda. Uma coisa super simples, me surpreenda. Mas quando você fala isso, você tá estimulando ele a te surpreender. Qual é a tendência? Que você fique na cabeça dele. Bom, eu quero que ela se sinta surpreendida, eu quero que ela tenha uma boa impressão, eu quero agradar, isso é natural do ser humano. A gente não quer falhar, então isso faz com que você fique na cabeça dele, que ele fique pensando em você, que ele invista o tempo dele. O que ela gosta? Onde ela ia querer ir? Onde será que ia ser legal? E isso faz com que você fique na cabeça dele. Ele tá lá planejando as coisas pra você, ele tá pensando em você, ele tá preparando e cuidando de você, o que é algo muito especial. E o quinto, faça ele investir mais em você e na relação. Quanto mais a gente investe, mais a gente tende a dar valor. E quando eu falo investir aqui, é investir o tempo dele, investir a atenção dele, fazer com que ele vá cada vez mais trazendo um pouco mais. Pode ser, inclusive, investir emocionalmente. Então, por exemplo, ele fala pra você, nossa, eu gosto de você, eu gosto quando a gente passa tempo juntos. E aí, como é que você pode fazer com que ele invista mais? Uma frase super simples, mas que super funciona. É mesmo? Me fala mais sobre isso. Me fala sobre o que isso representa para você. Que você está estimulando ele investir um pouco mais emocionalmente, investir com as palavras dele. Tudo que você estiver fazendo para ele investir mais aumenta a percepção de valor dele e o investimento e, por consequência, o comprometimento. E aí, me fala, dessas 5, qual mais faz sentido para você? Me conta aqui nos comentários. Um beijo!